Eu fui trabalhar no Globo, na sucursal de São Paulo. Então, era muito bom. Depois, quando o jornal passou para a Folha, venderam. O jornal era do Herbert Leller, era o dono de do Banco Itaú na época. Ele que montou esse jornal. Era um sonho dele. Aí eles venderam, os filhos venderam do Herbert, morreu e venderam para a Folha. Aí realmente avacalhou, a história avacalhou. A manchete era escandalosa e o conteúdo também não era aceitável para quem queria fazer o bom jornalismo. Eu lembro que eu ajudava a fazer manchete. Era manchete assim, 3 de 11 na primeira página. Uma vez, uma manchete que eu nunca esqueci, assim, trocou a mulher por um Fusca. Fusca entre aspas. E era legal isso, porque cada dia era uma coisa diferente. Olha, eu lembro de alguns amigos meus, um hoje se tornou embaixador, o outro virou diretor de empresa, o outro virou diretor de redação. É uma coisa muito legal. O jornalismo é isso, mas você tem que querer. Se você não quiser, não vai adiantar nada. Mas aí essas manchetes populares ou escandalosas, como você disse aí, o objetivo, então, de fato, era esse mesmo, era chamar a atenção do público, mas assim, precisava de um chamariz ali de fato, né? De algo que, de repente, prendesse a atenção do leitor. Quem criou esse jornal foi um romeno chamado Jean Mellet, que tinha sido preso na Rússia, na época, ficou preso na Sibéria, aí fugiu da Sibéria, veio parar em São Paulo, e era amigo do Samuel Weiner, que era dono do jornal. Através de um amigo do Samuel. Ele foi lá, virou editor de Internacional. Aí quando empastelaram, entre aspas, a ditadura empastelou o jornal, porque o jornal fazia críticas, tinha uma cobertura de sindical muito boa, empastelaram o jornal, o que aconteceu? Ele tinha nessa cabeça de um jornal popular. Então era assim, manchete escandalosa, mulher de maiô semipelada na primeira página, na capa, e os textos todos, futebol, esporte, chamavam a atenção. Apelativo, né? Muito. Conteúdo que... Era bem apelativo, mas o que eu quero dizer? Dentro, o Percival de Souza era repórter como eu lá. E aí, o interior era bom. Depois, avacalhou e criaram o Bebê Diabo, na época. Era um Bebê Diabo em Santo André, num hospital. Aí... O que é essa história? E fechou e tal. A história do Bebê Diabo é assim... 2 repórteres, que eu conheço bem, eles enchiam a cara. Você tem jornalista que enche a cara. E um deles estavam bebendo num bar, os 2 enchendo a cara, e contaram para eles que tinha nascido uma criança numa maternidade em Santo André e que ela tinha problemas. Eu não sei se era síndrome de Down, alguma coisa nesse sentido. Aí o cara falou, pô, eu vou atrás disso aí. Aí quando ele foi atrás... Um segurança falou para ele assim, nasceu essa semana lá, parecia um diabo a criança. Nossa. Aí ele, Bebê Diabo. Aí montaram o Bebê Diabo e começaram. Vamos procurar o Bebê Diabo. E aí todo dia. Isso ficou meses, tanto é que faz parte da literatura de quem escreve sobre o jornal, falando do Bebê Diabo. Uma grande mentira. Uma grande mentira. Meu Deus do céu. E aí você não vai desmentir a mentira... Porque senão você vai entrar na história. Ninguém entrou nessa história, só o jornal. E aí começou. O Bebê Diabo foi o começo, aí começaram a criar outras histórias, outras mentiras. Quantos meses essa história? Demorou quase 1 ano isso. 1 ano falando desse Bebê Diabo? Mas e aí, assim, mas todo o enredo foi inventado? Ou seja... Não, inventaram. A criança não tinha... Não tinha nada. Era uma criança que nasceu com problemas de deficiência. Meu pai... Mas aí nem acharam a criança, nada. Todo dia, cada semana, ia um repórter para tentar localizar a criança. Aí inventaram entrevistas. É uma tristeza. Mas... Inventaram entrevistas? A mentira é assim. Tem um determinado... Mídia é assim. Você mente até um determinado instante. Depois dali para frente, você não consegue mentir mais. Uma hora a casa cai. Não. Mas, por exemplo, não tinha uma foto desse tal Bebê Diabo? Nada. Era sempre desenhado, então. Tinha um escrito, mas, por exemplo, o que Ou então fotografavam uma criança de costas, enfim. Criaram toda uma cena. E aí, daí, o jornal começou a ser desacreditado. Então, e como é que descobriram depois que era mentira? Como é que essa casa caiu? Porque encerraram o noticiário, acabou. Só por causa disso, não? Acabou, não. É igual na televisão. Você vê na televisão um assunto lá, o cara tem um assunto, daqui a pouco, aí, você está em casa, e aí? Cadê a sequência? Não deu mais audiência, tirou. E lá ali era assim, não deu mais leitura,
O jornal, quando eu trabalhei nesse jornal, ele chegou a vender 150 mil jornais por dia. Por dia. Na banca. Não tinha assinantes. Eu ia perguntar isso, não tinha assinante então? Não tinha assinantes. A pessoa saía e ia lá na banca Porque comprar. você eu trabalhei no Estadão durante 27 anos, eu era repórter especial do Estadão. O Estadão tinha assinantes e venda de banca. O assinante tinha 600 mil pessoas que assinavam no Brasil inteiro e 200 mil que compravam na banca. Todo dia. Olha que uma leitura maravilhosa. Hoje, nada. E aí o jornal vendia 150 mil. Começou a vender, vende. Chega numa hora que você começa a ler, aí não tem mais do que você faz. Qual é a novidade? E aí começou a cair. E aí, depois de um contexto todo, esquecendo o Bebê Diabo, outras coisas, o número de pessoas foi diminuindo até que o jornal acabou fechando. R$160 mil. Sem precisar aparecer, sem precisar assinar algum contrato, sem precisar aguentar um chefe chato pegando no pé a semana inteira. Que tal fazer o seu próprio horário, trabalhar a hora que quiser, onde quiser? Uma ótima ideia, não é mesmo? Pois é, hoje essa será a oportunidade para você ter tudo isso. Você não precisa de anos de estudo, não importa se você tem poucas condições financeiras. Você conseguirá ter esses mesmos resultados, ou até melhores, se seguir o que eu tenho para te ensinar. Clique no link abaixo que estarei te esperando na apresentação especial que preparei para você. Corre, ela ficará privada daqui a algumas horas.